bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Renato. Hoje, galera, sexta-feira, dia de falarmos de quadrinhos voltados mais ao terror, ao sobrenatural, suspense, horror cósmico, dark fantasy, tudo que seja mais obscuro. E hoje, galera, eu vou estar apresentando para vocês o volume 2 do quadrinho Filipino 13, material que está saindo pela editora Mori aqui no Brasil. Material com capa cartão, papel Pollen Bold, preto e branco. Se eu não me engano, são em média 112 páginas. Material que conta com o roteiro do Budget Tan e a arte do Caju Baldíssimo. E nessa história, recapitulando, nós somos apresentados a Alexandra 13, que ela é uma dona de um clube noturno em Manila, na capital das Filipinas, e também ela, nas horas vagas, ela age como uma investigadora sobrenatural quando os assuntos envolvem algo que a polícia de Manila não consegue resolver. Ela entra em cena, normalmente sempre acompanhada de desses dois capangas dela aqui, que são criaturas, na verdade, do folclore filipino chamado de cambal. Quando eles estão em combate, usam duas máscaras. E esse quadrinho 13, como eu falei, ele aborda temática policial misturada com sobrenatural, terror e pitadas de folclore filipino. Aqui nós temos algumas histórias, todas as histórias são autoconclusivas, não tem uma história grande rolando por trás. A primeira história a gente vê um caso que envolve uma estrela de cinema e que acabou sendo vítima de um crime também, da ação de um duende. Falei duende porque é assim que se pronuncia em filipino. Aqui parece um personagem, uma espécie de duende também do folclore filipino. Aqui é chamado de Pôcara, mas é uma criatura que é Nuno alguma coisa, agora não me veio à mente. É um ponto que esse quadrinho peca, é falta de um glossário para identificar as criaturas do folclore filipino que aqui aparecem. Aí tem todo nessa primeira história, todo o desenrolar dessa atriz e uma fã também que acaba assassinando essa atriz na história. Bem legal o desfecho. Aqui mostrando, galera, já um pouco da arte. Falar para os artistas filipinos, os caras são outro nível mesmo, não tem jeito. A segunda história, o posto na rua Calayan. E aqui nós vemos uma infestação de mortos-vivos e um prisioneiro em busca de vingança contra o delegado de polícia, porque ele se omitiu quando o irmão desse rapaz foi morto. Então, toda uma história de vingança, necromancia. Aqui a Alexandra 13 junto com os dois cambal, seus dois capangas. Cara, como eu falei no outro vídeo, eu assisti a animação da Netflix e fiquei apaixonado por esse material, tava louco pra ler. E fiquei feliz, cara, da editora Mori, né, trazendo. Até o momento, os dois volumes que eu li, as edições estão decentes. Boa tradução, trabalho editorial legal, cara, apesar que é sem encadernação colada, que tem horas que dá um pouco de medo das páginas se soltarem. Aqui mais um pouco da arte. A próxima história é O Abraço dos Desejados.
E mais uma vez a Alexandra tem que confrontar uma criatura que é uma espécie de dragão, cara, que é suspeito de um crime que aconteceu em um shopping. Aqui mostrando mais um pouco da arte. Material, sinceramente, muito bem feito. A próxima história, as taxas da associação de Liveville Village. E aqui nós vamos uma história assim que a Alexandra tem que defrontar uma espécie de uma entidade que controla tempestades e raios. O plot das edições, aqui mais um pouco da arte, das edições é isso, galera. Acontece um crime que com um toque de sobrenatural e a polícia não consegue, não pode ser explicado. Eles acionam a Alexandra 13, uma personagem bem construída, cara. Uma personagem feminina forte, sem ficar com frescura de empoderamento, frases de efeito. Não, ela é uma mulher forte naturalmente, cara. Ela segue os passos do pai e do avô, que também são espécies de guardiões, pessoas que podem vagar entre o mundo físico e espiritual. Você vê em todas as histórias ela, aqui mostrando mais, ela tendo contatos no submundo com entidades para ajudarem com pistas no desenrolar das histórias. Uma comparação assim mais conhecida seria o John Constantine, mas a 13 ela tem um código de honra, ela não ferra qualquer um para salvar a própria pele. Aqui ela tem o acesso ao mundo sobrenatural, mas para ajudar o caminho da justiça. Então, galera, esse é o segundo volume de 13, material da editora Mori, quadrinho filipino, que eu indico bastante. São histórias assim autocontidas. Cada história seria como um caso do dia, bem legal. Fica a dica para vocês que de vez em quando no site da editora aparecem umas promoções malucas. Eu peguei esse volume aqui mesmo por R$22. Já saíram 3 volumes. Logo devo estar trazendo o terceiro também para resenhar para vocês. A história manteve o nível. Não espere um quadrinho complexo com uma história de fundo unificando tudo. Até tem algo que unifica as histórias, assim como apareceu na animação, mas as histórias podem ser lidas de maneira independente. E como mais uma vez eu falei, faz um bestiário, um glossário sobre as entidades do folclore filipino que aparecem nas edições, mas pode ser que a editora Mori esteja fazendo material no mesmo molde que a editora americana fez. Então eu lembro que eu li no Kindle, mas se eu não me engano também não tinha só o quadrinho. A edição também tem prefácio e pós-fácio. O prefácio foi feito por David Hontiveros, que é um escritor premiado das Filipinas. Um pós-fácio feito por Karen Kunavics, que ela é uma colunista de cultura pop, jornalista de rock, poeta e também fã de quadrinhos. Aqui tenho algumas sketches, os agradecimentos do autor. E tá aí a dica nessa sexta para vocês. 13, volume 2, homicídios não reportados. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje.
Mais uma vez, peço humildemente que deem oportunidades ao canal, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força, Deus abençoe e até a próxima.